quero te agradecer por aceitar meu convite para participar. Recebi muitas mensagens, porque você é uma pessoa muito querida, é, da comunidade da fisioterapia em geral, da sua, né, da comunidade, dos teus amigos, família, nem se fala. Mas você contribuiu muito com muitos fisioterapeutas aqui de Dourados, na formação deles, então você é uma pessoa muito querida, né? É um amigo muito querido para mim. A gente não se encontra tanto, mas a gente sempre está em contato, manda uma mensagem, né? Sempre procurando saber. Então, quero te agradecer muito, viu, por aceitar essa participação aqui comigo, para a gente, né, conversar um pouco, né, sobre a sua história, tá bom? Tá bom, vamos lá. Você sabe que o seu pedido é uma ordem. Sempre disse isso. Toda vez que você precisar de mim, estarei aí. Ainda mais uma ocasião tão especial, falar um pouquinho dessa trajetória que não foi fácil, mas também não foi tão complicada, porque eu sempre tive boas pessoas ao meu redor, assim como você e outras pessoas que me acompanharam desde então. Que bom. Eu fiz várias perguntas aqui que eu queria fazer para o Aldemir, até mandei para ele. Mas eu acho que vai acontecer diferente, né? A gente vai conversando e você quero que você fique muito à vontade, né? Para você falar, né? As coisas que você gostaria e para a gente ir conversando. Mas eu queria, assim, contar só como conheci o Aldemir, né? Eu me formei e vim muito nova aqui para Dourados, né? Eu tinha terminado a residência e vim trabalhar aqui na Unigran como professora. E, assim, cheguei aqui, meus olhos brilharam, né? Trabalhar num setor só de lesão medular, né? Eu sou formada na UEL e lá é uma referência nessa área. A gente tem uma formação muito voltada para isso. Eu cheguei aqui e vi aquele espaço, vi essa possibilidade de trabalhar nessa área. Aquilo, assim, foi muito importante para mim. E aí, começando o trabalho, eu encontrei pessoas que fizeram parte da minha vida, que me ajudaram a ser quem eu sou hoje na minha formação, com a generosidade de ensinar, de topar os desafios, de participar, de dividir a história. Então, conheci a Aldemir, conheci o Marcos, Darlan, outros que foram chegando, né? Ricardo, Ramão, me lembro de todos, de todas as histórias, e sou muito grata pela amizade de todos. Então, quero dizer, né, que o Aldemir faz parte da minha vida e da minha formação, né? Me ajudou a ser quem eu sou, a exercitar essa área da minha vida, e foi uma época muito feliz da minha vida. Então, é realmente muito especial. E a gente sempre conversava, né? Até eu coloquei isso no convite, porque o Aldemir passou por muitas etapas, ele viveu muitas coisas, e que ele tinha vontade de contar isso num livro, e eu falei, eu não sei se eu sei escrever, você que vai escrever, a gente sempre conversava para contar essa história, né? Quem te acompanhou sabe disso também. Aí eu fiz uma lista de perguntas, já falei que eu não vou perguntar tudo, mas eu queria perguntar uma, que eu acho que é a mais importante aqui. Vamos lá. Eu queria que você contasse, assim, como é que você reencontrou seu amor e como que está a sua vida hoje, que eu acho que é o que eu queria mais saber. Vamos lá. Na verdade, foi um reencontro, assim, né? A gente já tem uma história desde 87, 86, por aí. Eu tinha 13 para 14 e ela 14 anos. Foi quando ela foi minha primeira namorada e eu fui o primeiro namorado dela. Então a gente tem uma história, né? Aí, adolescente demais, eu era muito festeiro, muito bagunceiro e a gente acabou se separando. E aí continuamos amigos, assim, né? Mas distantes, sem muito contato. Cada um seguiu sua vida. E aí, aos 19 anos, no dia que eu completei 19 anos, a gente teve um
encontro, sabe? Assim, foi em janeiro, dia 6 de janeiro, que é o dia do meu aniversário. E a gente ficou uma noite. Mas só foi uma noite também, assim, não aconteceu nada demais, a gente só se falou e tal. E depois, novamente, ficamos sem nos ver. E aí veio o acidente em fevereiro, né, um mês e 20 dias depois. E aí foi quando a gente começou a se falar novamente e tal. Ela foi me visitar em casa depois que eu cheguei. A gente se aproximou, assim, mas sem muito intuito, né, de namoro e tal. Eu até queria, mas, né, tu me conhece, sabe como é que eu sou. Mas, assim, acho que por volta de 2000, alguma coisa assim, a gente teve um namoro. Aí foi um namoro mais sério e tal. Já estava cadeirante, né? Já tinha passado por um monte de coisas. Mas não deu certo. Não deu certo, a gente ficou quase um ano juntos, não deu certo. E, para minha surpresa, 7 anos atrás, eu tinha decidido na minha vida, Angela, que eu ia resolver coisas mal resolvidas, sabe? Pedir desculpas para quem eu tinha que pedir, para dar um reinício na minha vida, assim, uma coisa que eu tinha feito comigo mesmo. E comecei a fazer isso com algumas pessoas pela internet, outras que eu via na rua, né, nos lugares, comecei a ter essa, não sei se é um tom de despedida, vai, mas eu queria corrigir erros, né? E eu fui deixando ela para trás, sabe? Assim, fui deixando por último. E parecia uma coisa, como eu tinha os irmãos dela, né, amigos em comum no Facebook, toda hora aparecia a foto da bendita lá para mim, né? E aí eu decidi adicionar ela e conversar com ela. E parecia que ela estava me esperando, porque eu adicionei questão de minutos, ela já aceitou. E aí a gente começou a conversar, e aí tudo foi rolando, né? E nesse intermeio, a gente conversar, a gente tinha programado uma festa de um grupo de amigos, inclusive tem alguns que eu vi que tá aí na live, né? A gente tinha um grupo de vôlei que a gente jogava no nosso primeiro namoro, lá na nossa adolescência. E a gente resolveu fazer uma festa, reunir a galera e fazer uma festa. Foi até na festa na casa do meu irmão, ele tá aí online aí me criticando aí, ó. Né, meu? A gente reuniu na casa dele, a turma toda, e aí foi quando a gente trocou beijinhos. Uma noite de festa de amigos, de um grupo de amigos. E aí desencadeou, né? Foi desencadeando, a gente namorou 2 anos. Foi quando a gente decidiu que estava na hora, né? Depois de tanto tempo, a gente ficar juntos. Não foi um processo fácil. Não foi um processo fácil. Porque medo, né? Aquela coisa de como que ia ser a aceitação de familiares, de amigos. Né? A gente tem esse medo, né? A gente que tem esse problema de estar em uma cadeira de rodas, muitas vezes a gente se limita. Né? Então, mas está aí há 5 anos, dando certo, graças a Deus. A gente está junto, a gente tem uma parceria muito forte, a gente se cuida muito, ela é muito atenciosa, é uma baita de uma mulher, tudo que eu preciso está na mão, ela está sempre comigo em todos os lugares, então estou muito feliz. Ela me faz muito bem e tem cuidado muito bem de mim, assim, em todos os sentidos. A gente está muito bem, graças a Deus. Que bom, né? Resumindo é Uma isso. história muito bonita, né? E são as voltas, né, da vida. Voltas boas. Com a gente, É né, bem isso. fazendo a nossa parte, né? Você foi atrás. Na verdade, tudo foi se juntando, assim, Angela. Não foi uma Ah, coisa que eu planejei. Eu não planejei. e que bom. Aldemir, como que é sua vida hoje, sua rotina? Porque você trabalha, né? Você tem suas atividades, Sim. assim, né? Para a lesão, né, que aconteceu com o Aldemir foi uma lesão na cervical, né? Que causou um quadro de tetraplegia. A gente vai falar disso. Mas queria que você falasse como que é a sua rotina de trabalho, suas atividades num dia seu. Bom, minha rotina começa cedo, né? Por conta dos cuidados com banho, né? Então a gente levanta por volta de 5h30 da manhã. 5h30 da manhã eu já estou ali no banho. Tomo
café e vou para o trabalho. Almoço no trabalho, passo o dia todo no trabalho, porque não compensa, né? Esse trajeto de ir para casa, põe no carro, tira do carro. E eu não gosto muito, além de não de ser uma logística complicada, eu não gosto muito de ficar incomodando as pessoas, sabe? De, é, é uma coisa minha, eu sou assim, infelizmente. Ela fica brava comigo, muita gente fica chateada comigo por isso. Mas se eu puder incomodar ao máximo, ou mínimo, né, no caso, é o que eu quero fazer. Eu quero ser independente o máximo que eu puder. Lembra do nosso projeto, que a gente conversava bastante sobre isso, né, de que o máximo de independência possível. Então, quanto menos eu incomodar para mim, melhor, me faz bem. Então é isso, eu trabalho em torno de 8 horas a 10 horas dia, chego em casa cansadão, né, e ela vai me buscar no trabalho, eu vou com o meu irmão, né, ele me leva de manhã, e à tarde ela vai me buscar. E aí a gente tem as atividades de igreja, né? A gente está no Instituto Encheios, né? A gente serve os Institutos Encheios hoje. Então, às segundas a gente está no curso de casais, na São João Batista, e às quartas a gente tem formação. E nos finais de semana a gente participa de retiros, a gente vai trabalhar nos acampamentos, né? Do Instituto, que o Instituto participa junto com a igreja, a gente vai ajudar dentro da igreja também, nas festas que a igreja promove. Aquele Aldemir que você conheceu de balada, de chegar de madrugada, acabou. Eu não faço mais isso, eu já tenho um bom tempo. Uhum. Deu uma mudada nesse sentido, eu mudei bastante. Estou mais caseiro hoje. Uhum. Que legal, Demir, né? É uma vida cheia de compromissos, né? A rotina cheia, né? E queria que você falasse também, o que que você trabalha? O que que é o seu trabalho? Como que você se reencontrou no trabalho depois? Então, eu no começo, quando eu voltei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com vendas. Né? Eu trabalho na área de telecomunicação, né? Eu trabalho com vendas de TV por assinatura. No começo trabalhei com vendas, comecei com vendas. E com o tempo eu fui migrando um pouquinho para outro setor. Hoje o meu setor é mais setor a gente chama de torre de controle. Agendamento com cliente, deslocamento de técnico, ajuste de serviço. Então eu mudei um pouquinho o ramo, eu gosto mais dessa área. Faço vendas, trabalho com vendas ainda, mas assim, já não me satisfaço mais com a venda, sabe? Eu gosto mais de lidar com os técnicos, com a parte de serviços mesmo. Então hoje a gente cuida de 6 cidades, né, Dourados, Fátima do Sul, Vicentina, Douradina, Laguna Carapã, Carapó, Itaporã. Todas essas cidades são cobertas pela Sky, que é a empresa que é a companhia que eu represento aqui em Dourados. Então eu trabalho com essa parte de logística. Eu desloco os técnicos para o trabalho, né, procuro conversar com os clientes, pegar a localização para facilitar o trajeto, cuidado com os carros, essa parte. Assim. Uhum. Parte meio que logística, né, de serviço. Uhum. E você, você imaginava assim, a sua vida como está hoje, Aldemir? Como que depois da lesão, assim, o trabalho, né, a família, você teve momentos em que você imaginou isso, que você viu como mais barreira para você chegar, né, como você está hoje, por causa da lesão dele, né? Na verdade, assim, tudo foi se casando, como eu sempre aconteceu na minha vida, nada foi planejado, sabe? Nada foi planejado. Eu sempre trabalhei externo, né? Eu sempre trabalhei viajando. O meu trabalho anterior era com terraplanagem, né? Rodovias, então eu estava sempre fora de casa. Chegava em casa à noite, às vezes nem vinha para casa. Então, assim, nunca projetei trabalhar em escritório, não é a minha praia. Não é. Faço hoje por conta da situação. Mas eu sempre gostei de trabalhar externo, né? Gostava de trabalhar mais livre, sem ter chefe no meu pé, né? Mas a situação leva a você se adaptar, né?
E quando houve o convite para trabalhar, foi até quando houve, por volta do ano 2000, nem lembro a data certa, foi quando eu fiquei meio para baixo, assim, que a gente terminou o namoro, né? E houve o convite para voltar a trabalhar, para ir trabalhar, no caso. E aquilo me ajudou muito, assim, porque eu já não fiquei intocado mais em casa, tinha outras coisas para me preocupar, tinha os desafios, né, que você sabe que eu sou meio movido a essa coisa de fazer a coisa acontecer. E foi muito bom, me ajudou demais voltar a trabalhar, sabe? Ajudou demais. Até uma coisa que eu sempre falo, para quem está no começo de lesão, a gente tinha aquele papo com o pessoal lá na clínica, você não pode deixar sua mente parar, porque se parar, sua mente tem que estar sempre ativa. O corpo já não vai te responder. Se sua mente parar, aí acabou. Né? Então eu estou sempre tentando fazer alguma coisa, sabe? Como houve essa reaproximação, a gente veio e aqui resolvemos ficar juntos, já não dava mais para ser aquela vida de balada, de festar, né? Não sei se o Marquinhos está online aí, mas o Marquinhos é meu parceiro nessa área aí, né, Marquinhos? Você está Então, nativa ainda aí, né, nesse setor. o Marquinhos é uma figura, né? Então, assim, a gente foi se adaptando, igual a gente tinha uma ideia de estar juntos fazendo alguma coisa, eu e a Cris. Né? E pintou essa oportunidade do Instituto, né? De fazer ir para a igreja junto e tal. E não me arrependo, sabe? Então é muito bom, o pessoal lá é muito gente boa, me tratam como iguais, né? Que é uma coisa que eu sempre busquei, dentro de todos os setores, ser tratado como igual, né? Não é porque você está numa cadeira que você é diferente, né? Eu sempre tratei isso muito bem na minha cabeça, sempre decidi ser assim. E dentro da vida que a gente está levando hoje é bem isso. A gente está no lugar certo, eu acho. É, Com pessoas que entendem a situação. uhum. A partir, né, do que você falou, Aldemir, né, que as coisas sempre se encaixaram, né, para você, eu vejo também um pouco diferente, sabe, apenas disso. Eu acho que a tua forma de enfrentar tudo isso que aconteceu, de encontrar sempre um caminho, de ter a persistência, ter os dias que são difíceis, e isso passa e se reerguer, isso faz muita diferença, né? Eu acho que isso que é tão determinante, as coisas colaboram, mas a sua atitude, né, que construiu, né, a vida, né, que você tem hoje, eu acho que isso é muito importante. E, né, o Aldemir falou, né, de quando ajudava, né, eu coloquei isso também em outras pessoas, né, a gente não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada, né, malamente no celular, e tinha aquela comunidade, né, de pessoas com lesão medular, né, na clínica de fisioterapia. A gente recebia, né, um paciente novo, chegava uma pessoa nova, e, né, você vai me falar isso, totalmente, assim, devastado, né, porque é muito impactante. Não adianta muito, às vezes, outras pessoas, né, falarem, né, quem vive, né, quem consegue, né, contar essa história com a sua experiência, tem o poder de ajudar muito mais. A gente orienta, dá a direção. Mas isso era muito valioso. Então, eu pedi ajuda para o Aldemir, me ajuda com tal pessoa. Então, esse grupo de pessoas ia lá e conversava, né, nos bastidores, entre aspas, né, na entrada, na saída, acolhia e dava uma direção, né, dava um conselho, ouvia, né, coisas que a pessoa às vezes não se abre. Tinha pessoas que falavam, né, não, esse não é o momento, né, ainda não está preparado, não aceita. Então, são muitas dificuldades. Eu me lembro que a primeira vez que a gente foi fazer, né, eu acabei tomando um não, você lembra? Mandou fecha a cortina, não quero falar com você, né? E aí a gente foi na mãe, né? Não sei se você lembra, que era o nosso meu amigo Ricardo, ele quase expulsou a gente lá do setor. E a gente foi falar com a mãe dele, que a mãe dele também estava totalmente sem chão, né? E aos poucos foi chegando, assim foi com o Gabriel também, né? Então, assim, era uma turma
foi muito legal, que a gente acabou fazendo lá, o Caio, o Ramon, né? O Ramon, pô, vai de um paizão, um exemplo de cara, né? Que eu gosto sim, muito. O Darlan, pô, o Darlan é uma inspiração para mim, assim, gauchão forte, com toda a dificuldade, problemas sérios de saúde, e você não via aquele cara reclamar. A Rose, né? A Rose, quem, né? É um pessoal muito legal, muito gente. Então a gente trocava ideia e ajudava muita gente. E a gente se ajudava, porque todo mundo tinha o que oferecer um para o outro, né? Então foi uma fase muito legal, muito legal. E tinha a sua supervisão ali, né? A sua, da Juliana, para sempre dar uma força para a gente, né? O pessoal da psicologia acompanhava a gente também, era uma fase muito boa. Mas vamos lá sobre o acidente. O meu acidente foi no dia 26 de fevereiro de 93. Eu tinha 19 anos, estava vindo do trabalho, não estava alcoolizado, conforme muita gente ainda acha, né? 10 horas da manhã, um local conhecido, tá? Não era desconhecido. Muito calor, e eu, né, vindo do trabalho, com alguns amigos de trabalho, companheiros de serviço. Vamos parar para tomar um banho, vamos parar para tomar um banho. Eu pedi para o pessoal parar para você ver como que é, né? Eu não sou muito de acreditar em destino, mas algumas coisas deixa dúvida na cabeça da gente. E resolvemos parar para tomar um banho nesse lugar, um córregozinho ali próximo a Deodápolis, desses que passam embaixo da rodovia, sabe? E eu dei a sorte de acertar um banco de areia. Tinha chovido o dia anterior, uma chuva forte, e onde eu caí dava só mais ou menos na altura do meu joelho de água. E eu pulei de ponta, né? E aí fraturei o braço esquerdo. Eu pulei com o braço na frente, fraturei o ombro, na verdade, e acertei a cabeça e fraturei a cervical, né? No nível C5 e C6 ali, né? As duas vértebras foram prejudicadas. Eu não desmaiei com a pancada, fiquei acordado embaixo d'água. E um dos companheiros, que como a gente estava sempre junto, trabalhando junto, a gente conhecia o lugar, ele pulou junto comigo, só que ele pulou um pouco mais adiante da onde eu caí. E ele viu que eu demorei a voltar, assim, sabe? E aí ele tinha saído da água, viu que eu demorei, ele pulou de volta. E ele foi andando, assim. Então, a hora que ele me contando, né? Que a hora que ele pulou no córrego, que ele viu que estava raso, ele já imaginou que eu tinha me machucado. E aí ele foi andando e ele me chutou na costela. Eu lembro você até estava agora, parece que embaixo d'água. embaixo d'água, totalmente submerso, não estava enxergando, não estava. Mas acordado, eu abri os olhos, porque para mim a água estava me levando, assim, sabe? Eu pensava assim, poxa, se eu achar um galho aqui, eu vou segurar no dente, né? O negócio era sobreviver, a minha ideia era sobreviver. Então eu abri os olhos debaixo da água turva, assim, que era um córrego, né? Água turva. Mas aí porque ele me chutou, ele me levantou. Eu só falei, cara, bati a cabeça. Falei pra ele, bati a cabeça. Eu não tinha ideia do que tinha acontecido. Porque naquela época não tinha muita informação, né? Como você disse, a gente não tinha telefone, não tinha internet, não tinha essa. Até o socorro foi feito na loucura, né? Aí ele me puxou até o barranco do córrego assim, e os outros estavam com a gente e me tiraram da água. Mas o socorro daquele jeito, né? Pega no braço, pega pela perna e sai puxando, né? E aí eles me colocaram deitado na grama, assim, do lado do córrego. E segundo eles, eu me lembro das conversas, mas não tinha muita noção de espaço, assim, você dá uma viajada, sabe? Dá uma vertigem, assim. Eu só escutava eles conversando e ele falava, ele tá roxo, ele tá respirando, né? E aí eles me sentaram, né? E aí foi quando começou, na minha cabeça, foi quando começou a prejudicar mais a lesão, né? O socorro em si. E eu me respirei um pouco mais e tal, sentado, eles me segurando, eu sentado, com a cabeça totalmente solta, sem proteção nenhuma no pescoço. A hora que eu dei uma melhorada, vamos pro carro. Como é que vai pro carro? Era uma Kombi, né? Cada um pegou num braço, cada um no outro pegou na perna e fui com a cabeça pendurada, igual um porco assassinado. Sabe? Então, assim, Era uma me colocaram naquele banco. área também distante da cidade, né, Aldemir? É, Ou- devia dar em torno de 10 a 15 quilômetros, Ângela, mais ou menos, mais ou menos. E aí eles me colocaram naquele banco do meio da Kombi, né? E novamente eu não respirei. E aí
eles me sentaram novamente. Nesse momento eu percebi que o negócio era sério, porque eles me sentaram e eu olhava para minhas pernas, eu via que elas estavam retas, mas eu sentia como se elas estivessem atravessadas, sabe? Como se estivesse saindo da minha, do local, assim, já percebi que o negócio estava complicado. Mas não tinha ideia do que tinha acontecido. Para mim tinha sido uma pancadinha e tal, ia voltar tudo ao normal. Chegando no hospital, em Deodápolis, um hospital de cidade pequena, você já viu, agora já é difícil, você imagina isso em 93. Uhum. Um médico sem condições de fazer muita coisa, ele só apalpou meu pescoço, perguntou o que tinha acontecido, eu falei. Aí ele falou, vou tirar essa corrente, eu estava com a correntinha no pescoço, ele tirou, mobilizou com toalhas, não tinha um colete cervical no momento, não tinha, e mobilizou e falou, olha, você teve uma fratura cervical. E eu lá sabia o que era cervical, gente, nunca tinha ouvido falar disso, né? Aí colocou uma ambulância e tocou para Dourados. Isso tudo aconteceu no dia de aniversário da minha mãe de 40 anos. E presentão, né? Você imagina isso? Nossa. Aí o pessoal do hospital já ligou para minha mãe, o pessoal da empresa que eu trabalhava já estava avisado também. Cheguei aqui no horário, fui atendido por um ortopedista, o Dr. Humberto, já estava me esperando, que tinha sido avisado, né, e tal, ele me esperou. Aí que eu fui ter uma ideia do que tinha acontecido, que ele chegou de mim e falou, olha, você vai ter que fazer um raio-x, me deu medicamentos, eu não sentia dor, sabe? Eu senti uma cãibra nos meus braços, que era um negócio absurdo. Assim, não conseguia já não mexia nada, mas me doía os braços, não tinha dor no pescoço. E aí, nesse intervalo, ele fez os raios-x e tal, e ele mandou para Campo Grande. Ele falou, olha, aqui não tem condições de você ficar, você vai ter que ir embora. Me tocou para Campo Grande. Então, eu acidentei às 10 da manhã, às 5 horas, eu já tinha passado em 3 hospitais. Uhum. Estava na Santa Casa de Campo Grande. E Aquele aí lá... cuidado, pode falar. Oi, pastor? Eu digo, aquele Pode falar. cuidado, né, que se preconiza hoje tanto, né, de imobilizar e tudo, né, pelas circunstâncias, né, Aldemir, não foi, né, possível, Não, Julia, né? na verdade, naquela época não tinha muito esse cuidado, né, Uhum. que se tem hoje no socorro, né, de não se tocar na vítima, né, não pegar de qualquer jeito. Não tinha, né? Não. Nem tinha. E aí, em Campo Grande, foi quando começou o trem ficar sério, né? Caiu, o médico já chegou, já me colocou para dentro e colocaram uma tração no meu pescoço, raparam minha cabeça, furaram com uma furadeira para poder colocar um arco. Um trem doido. Para E aí eu tracionar, comecei a né? pensar, isso, perfeito. Com peso, puxando a cabeça para trás. E aí foi quando eu comecei assim a entender que o negócio não estava isso. E aí complicou, sabe? Mas eu queria saber, eu queria entender o que estava acontecendo. E aí o médico chegou para me visitar e eu falei, cara, fala para mim o que está acontecendo, né? E isso a minha mãe já estava... o primeiro diagnóstico que chegou lá, o médico falou para minha mãe, se ele escapar da morte, vai vegetar na cama. Foi esse o primeiro diagnóstico que o médico deu para minha mãe. Com aquela, né, delicadeza, né? Coisa de uma mula, né? E aí me colocaram para dentro. E aí quando eu acordei assim da tração, eu pedi pro médico, né? Me fala o que aconteceu. Aí ele falou, cara, sua lesão é séria, você talvez nunca mais volte a se mexer, né? Se você sentar vai ser um milagre, dessa forma, assim, sabe? Eu acho que ele me falou assim, de tanto que eu enchi o saco dele para ele me falar a verdade. Porque até então eu não tinha ideia do que tinha acontecido, né? Não tinha noção. E aí fiz a primeira cirurgia lá, que foi a haste. Vocês chamam de artrodese, nomezinho complicado. Né? É isso mesmo? Eu nem lembro mais Isso que é isso. aí, né? Para estabilizar, né, a coluna, né? Porque senão pode, né, ampliar, né, esse machucado, né? Isso. É um trem que parece uma cerca de arame farpado.
Aí, passado 7 dias, eu fiz uma segunda, que ele disse que fez um enxerto ósseo, porque eu estava tendo muita alergia ao colete cervical, sabe? Uhum. Aí ele fez uma outra cirurgia, da onde ele tirou o osso do meu quadril, para poder fazer um enxerto ósseo na coluna. E aí, 26 dias de internação, você volta para casa sem muita instrução, e era fumante na época, né? E aí, pulmão prejudicado, já parado por conta da lesão. Não foi muito fácil, não. Foi um ano muito... O primeiro ano foi muito difícil, muito difícil. Muitas internações, infecções urinárias, pneumonia, direito a voltar para a UTI. Então, não foi muito tranquilo, assim, não. Fisioterapia zero, né? Fisioterapia, você ia lá passear. Na época, era 10 pacientes para uma fisioterapeuta, coitada da Adriana, que era a minha fisio na época, não tinha muito recurso também. Uhum. Isso que você falou, né, Aldemir, das complicações da lesão medular, ainda hoje, com toda a informação, né, as melhorias, né, nos tratamentos, né, no acesso que as pessoas têm, ainda é tudo isso aí, o primeiro ano, né, o início, né, depois da lesão medular, eu falo bastante isso, a pessoa aprender que o corpo funciona diferente, né, e como lidar com tudo isso, até tomar, né, consciência disso e saber como lidar, são internações, infecções, é um período difícil, né? Sem o conhecimento, às vezes sem os recursos, né, para atravessar, né, esse período. E aí, desse momento, né, que você depois iniciou a sua recuperação, como que foi indo, né? Porque até então você parece nesse primeiro período ficou mais na cama, né? Mais sem movimentos, né? E como que foi evoluindo? Na verdade, assim, a mudança de chave na minha recuperação, no começo da recuperação, foi a ida para o Sala Kubitschek, né? Porque lá é outro mundo, né? Da onde eu saí de Dourados para quando eu cheguei no Sala, era uma outra história. Ela era a meca dos cadeirantes, né? Centro de referência totalmente equipado. Para entrar lá, eu passei por uma bateria de especialistas. Eu passei por clínico geral, fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, passei por uma assistente social. Então, era uma junta, era uma equipe, né? Para decidir se ia ser aceito no hospital. Porque para ser aceito lá, você não pode ter escaras, né? São as lesões, você ficar muito tempo acamado, você não pode ter feridas abertas, você não pode estar com pneumonia, por exemplo, né? Tem todo um cuidado, né? E ali foi a mudança de chave, Ângelo. Eu fiquei lá 2 meses. 2 meses. E quando eu voltei para casa, eu parecia um Robocop, sabe? A cadeira, foi eles que indicaram o tamanho da cadeira, o formato da cadeira. Era umas órteses, você lembra das órteses? Que eu Sim. trouxe de lá, que depois a gente usou para passar para outros amigos, né, que precisavam na época. Então, assim, era para pentear o cabelo, para atender o telefone, para pegar uma colher, para escovar o dente, era para tudo, era para tudo. Então, eu comecei a sair de casa, sabe? Eu ia para restaurante, ali viu a chave, assim, porque eu já não dependia mais de ir para um lugar, por exemplo, e a pessoa me dá comida na boca, entendeu? Ali viu a chave, que eu falei, pô, dá para viver, dá para fazer coisa acontecer de um modo mais pessoal, assim, você fazer as suas coisas, né? E aí tive a minha mãe também, né? Tive, não tenho, graças a Deus. Que ela me incentivava muito, às vezes ela me fez chorar muitas vezes, viu? Aquela neguinha lá não é fácil, não. Ela colocava o prato na minha frente e falava, come. Eu falava, mãe, mas eu não consigo, não, você consegue.
Você É vai das lá, você não... minhas. Amo. É isso. Então, assim, ela me fez chorar muitas vezes, e isso me ajudou também. Hoje eu reconheço essa situação, sabe? E procuro passar isso com quem eu converso, né? Com quem eu posso ajudar, com quem eu pude ajudar na época. Esse, essa, essa firmeza, né? De que você tem que partir de você, mas também tem que partir de quem está ao redor, né? Porque senão você se entrega. É muito mais cômodo você ter alguém para fazer as coisas por você. E aí você vai deixando de fazer, né? A família tem que ter esse equilíbrio, né? De ajudar, mas também de permitir, né? A pessoa Sim, se desenvolver, né? No potencial, né, que ela tem, né? exatamente, exatamente. E aí eu tive também a sorte de ter muita gente ao meu redor. Hum. Amigos, familiares, né? Pessoas que não me deixavam cair toda vez que eu estava para baixo, assim. Tinha alguém para me animar, meu sobrinho, né? Que o Eduardo é o mais velho. Tinha um aninho na época que eu acidentei, ele me ajudou muito, porque ele ficava sempre do meu lado, me fazia gracinha. Então, assim, são coisas que valeu muito a pena ter passado para chegar aqui até agora, né? Até aqui. Então, como você disse, tem que ter esse equilíbrio, né? De você querer, porque eu queria muito sair daquela situação. Queria, não quero, né? Já estou com 31 anos de lesão, mas ainda quero, ainda busco melhorar. Mas no começo foi fundamental. Eles foram, assim, foram a minha base, sabe? Os amigos dormiam no chão da minha casa, no meu quarto, e a minha mãe podia descansar, sabe? Então era assim, eu tive esse privilégio de ter muita gente ao meu redor. Me ajudou bastante. É que sua família é incrível, né, Aldemir? Eu lembro dos teus sobrinhos aí tudo em volta, né? Quando te visitei, já estão todos grandes, né? Já é tio avô, né? Já É, vai ampliando a família. Mas foram assim, determinantes mesmo, né? Não é fácil para uma mãe também ver, né, essa situação. Eu digo assim, né, que você descolocou o prato ali, te pediu, né, para comer, vendo a dificuldade. É, é o papel mesmo, né, de mãe, de estender a mão, mas também, né, querer, né, ver o filho, né, se desenvolver também não é fácil, né? E fizeram, né, todos, né, muito bem, né, este papel. Então é um ponto assim fundamental. A gente vê que faz toda a diferença. Eu visito muitas casas ainda e a família envolvida para ajudar na recuperação é determinante também, né? eu tive, a minha mãe, até hoje ela é assim, sabe? A gente passa lá todo dia de manhã, né, para tomar um café com ela. Ela já pergunta por que você está suando. Ela já sabe que alguma coisa está errada, né? Que eu estou sentindo algum tipo de dor, porque o uma forma que eu sei que alguma coisa está doendo em mim tá suando demais. Então ela já sabe, ela já pergunta o que aconteceu. Até hoje ela tem esse cuidado, sabe? E ela e a Cris conversam muito sobre essas coisas. Porque Sim. algumas informações a Cris recebeu através da minha mãe, além do que eu passei já e passo para ela todos os dias, a minha mãe também passou para ela, né? Passa para ela o que fazia antes, né? Então, assim, é fundamental. Eu acho que a pessoa não, muitos que desistiram pelo caminho, você é testemunha disso, foi por conta que não tiveram o apoio familiar, né? O apoio de amigos, o apoio da comunidade, enfim. Ou muitos se trancaram, é fato, né? Não queriam receber essa ajuda, se achavam melhores, ou sei lá qual é a palavra que eu posso usar agora, mas se rejeitaram e te viram no que deu, né? Hoje eu tenho amigos daquela época que eu vou visitar, o cara não levanta da cama. É difícil, é complicado. A gente conversa com os dois aí que estão nessa fase, entendeu? Que são pessoas daquela época que a gente já estava junto. O Sadi é um deles. Me lembro, sim.
Um Essas, baita... Aldemir, essas fases, quando a gente estuda, né, esse assunto depois da lesão medular, de negar o que aconteceu, depois, né, de aceitar. Existe mesmo isso, essas fases? Você passou por isso? Como que você vê esses momentos, né? Porque às vezes a pessoa está num momento assim que não consegue, né, compreender isso, né? E ter esse momento de aceitar e para depois, né, seguir adiante. Eu acho que tem que ter um momento assim. Mas eu queria te perguntar se existe mesmo isso, se você viveu isso. Ângela, os momentos mais, os piores momentos da minha vida é quando eu estava sozinho. Quando eu estava sozinho, aí passava muita coisa pela minha cabeça. E não eram coisas tão boas assim, né? Porque eu sempre estava bem quando eu estava rodeado de amigos ou de familiares. Eu sou daquele, eu costumo falar que eu gosto do silêncio barulhento, sabe? Tem que ter, quando eu quero ficar quieto, tem que ter um rádio ligado, uma TV ligada. Eu não sei ficar no silêncio total, assim. Então, os momentos que eu ficava só era muito difícil, muito difícil. De manhã, né, quando meu falecido pai acordava para trabalhar às 5 da manhã, ele acordava, fazia o café, e eu não podia levantar para tomar café com ele, porque a gente saía do trabalho para trabalhar mais ou menos no mesmo horário. E aí era difícil. Aí você começa a se autopunir, né? Porque comigo, porque que fiz isso, porque que, né? Você começa a questionar Deus, né? Você começa a achar que Deus te abandonou. Então, assim, acho que todo mundo passa por isso. Mas, assim, se eu falar para você que eu tive momentos de depressão, como hoje eu entendo o que é depressão, eu vejo o que é depressão, eu não tive. Graças a Deus eu não tive. A depressão não. Eu tive momentos de tristeza. Chorei muito, muitas vezes sozinho. Eu contei cada preguinho que tinha no forro do meu quarto, os momentos que eu estava. Quantos preguinhos tinham conseguido no forro de madeira, sabe? Eu tinha que ocupar minha cabeça de alguma coisa, de alguma forma, para poder ficar em paz comigo mesmo. Sabe? Mas tem, se eu falar para você que não existe, eu tô iludindo as pessoas, tô mentindo. A gente passa por isso sim. Essas etapas existem, né? E cada uma delas, né, precisa de um cuidado, né, de uma atenção, né, especial. Sim. Você me falou, né, eu só queria, né, fazer um ponto nesse assunto, que a virada de chave foi você ter ido para o Hospital Sara, né, para o Centro de Sim, Reabilitação. foi. Eu acompanho, até em dois pacientes que eu acompanho, então, retornando, né, semana passada e essa semana do Sara. E eu sempre recomendo que vá, sabe? Eu vejo, Aldemir, em alguns momentos, alguma resistência, sabe, em ir. Já ouvi coisas assim, mas eu preciso me recuperar, né? E lá é mais para você se adaptar à lesão. Eu vi coisas assim. Então, claro, né? Tem todos os momentos, a gente sempre vai conversando, né? Aprendi também, né, nesse meio do caminho, que as coisas precisam ser conversadas em etapas também, né? À medida que a gente vai conseguindo, né, compreender tudo. Então, tem esses momentos. Mas o que eu queria colocar, assim, não sei se é como eu vejo, eu queria que você me dissesse. Eu vejo, assim, que o centro de reabilitação é tão importante por causa do conhecimento que ele oferece, né? Do nível da lesão, de como o corpo funciona e o que você faz a partir disso, né? Então, eu acho que a virada de chave é o conhecimento, né? E ter um olhar, assim, para todas as necessidades. Aqui a gente passa muito apertado, né? Eu digo, assistência, assim, por exemplo, a pessoa usa uma sonda urinária, não tira essa sonda, né? Vai deixando, aí se melhorar, tira, é muito moroso, não é muito eficiente tudo isso. E lá, assim, para todas essas questões que você falou, todos esses profissionais que te atenderam, né?
dão uma direção, né? Dão uma solução. Então, na minha perspectiva, a mudança de chave é o conhecimento sobre o que está acontecendo com a própria pessoa. Não sei se você concorda com isso ou se é por outro caminho. Ângela, eu concordo com você, tá? Eu acho que é bem isso mesmo. O conhecimento que se tem lá é muito importante, sabe? Muito importante mesmo. Só um minutinho, por favor. Tá no seu Instagram. O importante de você estar lá, além da parte de você se autoconhecer, né, é o convívio. Lá eu aprendi que eu não era sozinho no mundo, sabe? Existiam muito mais mais pessoas com lesões mais graves ou iguais ou mais leves que a minha. E aquele convívio com aquele pessoal te motiva demais. Eu também faço igual você, eu indico, vai. Nem que não, você fique lá uma semana. Você volta diferente. Não tem como, porque você vai estar. Ela pode ser uma palavra inútil, vai, mal colocada, mas você está entre os seus ali, entendeu? Lá você está todo mundo na mesma busca. Então você troca informações, você. Olha, eu me lembro assim, vou até fazer um parênteses aqui. Tinha um senhor que estava lá, que ele mexia com rede elétrica de alta tensão. E ele perdeu os dois membros inferiores e os dois superiores. Ele usava umas ordens, um negócio. Ele parecia um Robocop, um negócio absurdo. E aquele cara estava sempre rindo, sabe? Então aquilo, eu falei, meu Deus, estou reclamando do quê, cara? Tinha uma outra moça lá que só mexia um pouquinho a cabeça e pintava quadros, com uma maestria incrível, e só com um pincel na boca, sabe? Eu estava sentado, eu podia movimentar já um pouco o braço, né, os dois braços e tal. Então, assim, você não tem como você voltar de lá do mesmo jeito. Não tem como. Você fala, meu Deus do céu, eu tô reclamando do quê, né? Eu tô bem, e é tudo muito intenso lá. Né? Você passa por muitos setores, você passa, vai para a piscina, o cara faz você jogar basquete, mesmo você não conseguindo pegar na bola, você participa, o cara, sabe, é muito bom, muito legal. E vou fazer aqui mais um parênteses. Estamos tendo o nosso aqui em Dourados, né? Que se Deus quiser vai dar certo. Que a gente sempre sonhou com isso, pelo menos eu sempre sonhei com o centro de reabilitação aqui em Dourados. E o nosso vai sair, né? Já foi inaugurado, só está faltando fazer o trem funcionar agora. Então vai ser muito legal, sabe? Ter essa interatividade dos recém-lesionados com outros casos aqui em Dourados. Vai ajudar bastante. Ajuda bastante, na verdade. É um sonho, né? Um centro de reabilitação, né? Nossa região merece, né? Também penso que é muito esperado. Eu acho que é isso sim, né, Aldemir? Você estando, né, olhando, né, outras pessoas, entendendo, né, o que está acontecendo, você consegue. Olha lá, o Tiago está colocando, ó, dia 18 inicia os atendimentos, né, no Ah, centro de reabilitação. então, o Thiago vai estar inserido nesse trabalho, nesse projeto aí, Olha né? só, fiquei feliz com a notícia. Você tendo, né, o conhecimento e vendo outras pessoas, eu vejo assim, você toma distância, porque você está sozinho, você consegue olhar só para você, né? Você toma distância, os problemas normalmente são assim, né? Quando acontece uma coisa, a gente precisa tomar distância e olhar, né? Para poder entender todas as perspectivas, né? Então, eu acho que ainda hoje, né, é muito importante, né, ter acesso a um centro de reabilitação, né, e poder ouvir todos os profissionais, poder aprender, poder conhecer outras pessoas. Eu acho que o conhecimento é a grande, né, virada de chave. E ainda, né, eu arrisco dizer que quanto antes a pessoa, né, com lesão medular
conhece sobre o que está acontecendo, mais cedo ela consegue se reabilitar, né? Desenvolver, né? As habilidades que pode, né? Então, quanto antes isso for possível, né? Claro que tem o tempo para cada um assimilar, né, as coisas, para compreender, tem essa fase inicial, mas você luta as batalhas reais, né? O que é possível fazer e que é muito, né? Em todos os níveis de lesão, né? A pessoa sempre pode se desenvolver, né? Eu acho que isso é muito importante. Sempre, né? Encorajo muito, né? Eu penso assim, que você se motiva, né? Você se motiva vendo outras pessoas que estão, né, em situação mais delicada que a sua, tentando buscar, né? Estão buscando ali uma melhora. Então você olha aquilo lá e fala, pô, mas eu também posso, né? Você começa a criar Encoraja, uma vontade a mais de se superar, entendeu? é isso aí. Aldemir, é, você já enfrentou, né, frente a tudo isso que você viveu, situações, assim, de preconceito, de capacitismo, como que você lida, né, com isso, o que aconteceu, né? Eu vejo, assim, o uso, né, da cadeira de rodas, né? Esses dias estava lá com a minha mãe, a gente foi tomar um sorvete, tá? Com ela na cadeira de rodas. E eu vejo assim, parece que tem que ser um ato de resistência você sair com a cadeira de rodas, né? Porque ah, são inúmeras barreiras, né? A gente vê, né, todas as reações, vê que as situações não estão preparadas, né, para olhar, né, a cadeira de rodas como liberdade, como mobilidade, né, como ela deve ser. Então, queria que você falasse um pouco disso. Se você já enfrentou essas situações, se você ainda vê isso, como você lida, suas opiniões. Ângela, eu acho que a palavra preconceito era um pouco pesada, assim, para mim usar. No meu caso, tá? Vou dizer no meu caso. Porque eu não ligo, sabe? Assim, eu não esquenta a minha cabeça. Às vezes eu comento aqui com a Cris, assim, que a gente vai nos lugares, ela é mais esquentada do que eu com essa situação. As pessoas ficam nos olhando, sabe? Por que que ficam nos olhando? Pode ser preconceito? Pode. Mas eu acho que é tipo assim, nós dois, quando a pessoa está na cadeira de roda, fazendo determinados lugares, ou fazendo determinada situação ali, as pessoas não veem aquilo como normal porque não tem muito. Não é todo mundo que sai de casa numa cadeira de rodas. Não é todo mundo que é um Alex Moraes na vida, que desmonta brinquedo e monta e pula no carro, e, sabe? Não é um Marquinhos que se formou e participa de vários projetos aí. Não é o Ramão que criou 2 filhos sozinho, não é? Então, tipo assim, não é comum. Nós somos centenas de cadeirantes em Dourados. Você sai na rua, você vê uma meia dúzia. Então, assim, não é que as pessoas têm preconceito. Eu acho que a gente que se esconde muito, sabe? Eu, no meu caso, não. Eu não sou assim. Quando eu saio na rua, as pessoas estão me olhando, eu não estou nem aí. Eu não ligo. Não esquenta a minha cabeça. Eu sei o que eu sou. E eu fui forjado isso pelo que passei. Com a minha família, meus amigos. Pô, eu entrei em Rio, cara, com meus parentes. Os caras, sabe, não, a gente coloca você, vamos lá. Já no estádio, o pessoal subia comigo no colo, o outro levava cadeira, e subia com as arquibancadas do estádio para assistir o jogo, sabe? Por que eu vou reclamar? Por que eu vou me sentir inútil? Não, tudo se ajeita, tudo você é capaz. Só que eu vou falar para você, se eu falar que não existe preconceito, eu estou mentindo. Existe sim. Existe porque eu já passei isso, inclusive, na família, né? Dentro do conceito familiar. Mas, como eu disse para você, eu não esquento muito a cabeça, não. Se é o que eu quero e eu posso,
tem quem me ajude, vamos que vamos embora. Essas situações, né, acontecem, né, com bastante frequência, né, mais uma vez, né, coloco aqui a forma, né, como você lida, né, com tudo isso é que faz, né, a diferença, né, mas também, né, eu sempre converso tive muitas conversas com a Fernanda Willeman, Sim, sobre o capacitismo, né, ela dá palestras, né, sobre esse tema, tive a oportunidade, né, de atendê-la, então a gente teve vários momentos juntos, e foi a partir dali que eu aprendi sobre o que é. Uma coisa é você constatar, né, coisas que você observa, né, e outra coisa é o olhar, é a atitude, né, de diminuir a pessoa, as comparações, né, que são coisas que a gente realmente, né, deveria combater. Você diz, né, a gente se esconde, mas também não tem, né, como eu falei, é difícil. Você tem a sua rede, né, ali que te auxilia, né, estar, mas a maioria das pessoas não tem, né, não não consegue tem. sequer, né, sair de casa, né, para ir para um tratamento, uma coisa. Então, é uma situação, né, que é bem delicada e que existe sim, né, e eu tenho certeza também que você, com a sua atitude, a forma como você conversa com as pessoas, como você lida, né, a mensagem que você passa, né, de tudo isso é também uma mensagem, né, contra o capacitismo, contra o preconceito, né, que pode existir, né, então, acho que também você influencia, né, nesse sentido. Assim, Angela, eu acredito que hoje, né, as crianças especiais, vamos colocar dessa forma, estão tendo a chance de estudar junto com as outras crianças, interagir com outras crianças. Isso é importante, porque essa nova geração que está chegando agora já vai entender que a diferença não é a pessoa, a diferença é como você lida com a situação. Então, a partir do momento que uma criança especial está inserida dentro de uma sala de aula normal, as outras crianças vão entender que aquilo lá também é normal. Quando chegarem na fase adulta, eles já estão muito mais preparados do que nós, por exemplo. Né? Já tive casos de pessoas me chamar de aleijado, eu não ligo. Mas a Cris vira um veneno se escutar essa palavra. Sabe? Meu avô falava isso muito, né? Quando eu era criança era comum a gente falar assim. E aí as palavras foram mudando, né? Hoje a gente é portador de necessidade especial, né? As palavras vão mudando, Pessoa com mas no deficiência, final das né? contas o conceito é o mesmo, né? No final das contas o conceito é o mesmo. Eu não ligo, de verdade, eu não ligo, não me incomoda essa coisa. Mas para muita gente é ofensivo, né? E eu entendo que as coisas mudaram. Mas assim, se você carregar isso para você, você só vai sofrer. Vai sofrer mais do que a sua incapacidade ou a sua limitação te causa. Sabe? Você leva para o seu coração. Você leva para o seu coração. E aí fica ruim. Você sofre, porque a pessoa vai ali, vamos supor que ela vai ser preconceituosa com você, ela vai virar as costas e vai embora da casa dela. E você que está sofrendo. Eu penso assim, sabe? Eu acredito que a melhor forma de você lidar com isso é você, poxa, a primeira coisa é você se aceitar, tá? Você se aceitar. Você tem que, se você não é um cadeirante, você está cadeirante. Cadeira de roda não é minha, ela não é do meu corpo, entendeu? Eu só estou passando uma fase nela. Então, para mim, eu lido muito bem com essa situação, de verdade. Parece aqui que eu estou querendo me achar, mas não é. Você me conhece, quem convive Gente, comigo sabe. Sabe como eu sou, eu não ligo, cara. Mas eu sei que para muitos é difícil isso. Sabe? Mas eu não carrego essas coisas no meu coração, de verdade. Eu já assisti uma palestra, né, da
A menina que você Da falou, esqueci o nome dela agora. Fernanda, da Da Fervi. Fernanda, irmã da Carol, né? Irmã da Carol. Uma Sim, menina a super Carol estava aqui. inteligente, né? Uma menina super inteligente, eu já assisti uma palestra dela e ela, o que ela fala tem muito sentido, tem muito valor, inclusive. Eu acho que ela deveria expandir isso. Eu acho que ela já faz nas escolas, né? Com as crianças. Eu acho que deveria ser um projeto muito importante se ela puder fazer e estiver fazendo. Porque quanto mais você inserir dentro da cabeça das pessoas que a cadeira de rodas ou uma muleta ou um amputado não é incapaz, quanto antes você fizer isso, vai ser bom para todo mundo, inclusive para quem está passando pela situação. Né? Sim. A família também sofre, a família sofre quando uma criança é rejeitada na escola. Quando você sai na rua, igual você sair com a sua mãe, as pessoas ficam olhando, mas, poxa, o que tirou essa senhora de casa, né? Podia estar em casa deitada na cama. Não, por que estar na cama deitado? Não, tem que sair, você tem que ver o mundo. Com certeza sua mãe ficou muito feliz que você saiu com ela. Ela vai contar isso para todo mundo. Então é isso, é tocar a vida, Isso aí. sem se limitar. É, Aldemir, eu queria, assim, também que você, mudando um pouquinho, né, também o foco, mas é que você contasse, assim, da funcionalidade que você, assim, recuperou e no seu dia a dia, assim, e como que foi a questão da fisioterapia ali para você chegar nisso? Você consegue se virar de lado, você consegue sentar, como que você faz, né, a transferência? Como que foi esse caminho, né? Olha, Ângela, vou ser sincero para você, hoje eu já perdi muita coisa. Né? Já aquele trabalho intenso que a gente fez, né? Eu perdi bastante. Por conta da falta da fisioterapia, né? Por isso que eu tô louco para esse ser abrir logo para a gente poder retomar, porque a fisioterapia na minha vida foi essencial, foi essencial. Principalmente o lado motivacional de conseguir realizar, né? Os projetos que a gente realizou lá na clínica. Poxa, eu me lembro da primeira vez que você falou assim, Demir, eu tô com umas ideias aqui, vamos treinar você sentar. Nossa, eu achava aquilo uma coisa de outro mundo. Eu lembro que acho que foi a Liliane, que foi a primeira Liliane Bueno, né? Que estava comigo me atendendo na época, até o olho verde, assim, ela pegava o zóio pro meu lado, assim. Ela falou, eu falei, e aí? Quando você saiu, ela falou assim, e agora? Então, assim, era um absurdo, né? E foi o quê? Foi um ano e meio de treinamento, 2 anos, nem sei lá, sei que foi uma distância, foi muito tempo treinando. E deu certo, né? Deu certo, foi ajeitando. No final das contas, o Betinho, né? O Betinho, que era um judoca, né? Um aluno judoca, que hoje eu fiz, um cara muito amado. Falou, não, cara, tem um negócio que eu treinei com a minha esposa, a mulher dele fica brava comigo, inclusive. Falou, então é por causa de você que eu durmo mal, com dor, né? Ela falou pra mim. Que ele treinava com ela em casa. Ele chegou lá e falou, vamos fazer assim e tal, foi posicionando. Eu fico falando dessas coisas, mas eu fico recordando, sabe? O sacrifício que foi, quantas pessoas que entraram naquele projeto, né? Na época, eu entrava o outro chegava, tentava uma nova fórmula, não, vamos tentar assim, né? Eu acho que se colocar o braço daqui, a perna do outro lado, é muito legal, cara. Essas ideias a fisioterapia para mim, quando eu comecei lá na Unigran, foi no 2003, eu acho. 2003, 2002, 2013. 2002. Você Na veio primeira falando turma. antes disso. Eu entrei na primeira, quando entrei lá, ainda estava inaugurando a clínica, não estava formando a primeira turma. 2002. A hora que eu cheguei lá, eu já vi que era diferente, o modo de tratar, né? O meu sonho, você lembra, era ficar de pé naquela mesa. Então, assim, eram coisas que eu não tinha acesso na época. E hoje, quem tá, eu vou lá, a última vez que eu fui lá,
que eu fiquei de pé, a Cris chorou lá, sabe? Porque assim, para você ver quanto que isso é importante. Não só para quem está na fisioterapia, para quem está ao redor também é importante. Ver a pessoa estar num patamar diferente, está melhorando, né? Poxa, eu me alimentar sozinho, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu te juro por Deus. Eu poder pegar uma colher, comer sozinho, pegar um copo, mesmo segurando assim com as duas mãos, né? Vamos lá, tomar um refri, tomar uma água. Então, assim, poxa, colocar um calçado, trocar uma camiseta, são coisas que parece simples, mas para nós, com lesão alta, igual a minha, né? Igual o Marquinhos, né? Enfim, é um negócio que não tem valor financeiro, assim, sabe? Vai muito além de só fazer. Uhum. É uma conquista muito grande, assim. É como se você tivesse ganhado de volta a sua vida, assim, sabe? Então a fisioterapia me trouxe muito isso, né? Inclusive essa vontade de voltar a estudar, de trabalhar, de namorar, né? De sair de casa. Poxa, eu comecei a viver uma outra história. Desde que eu comecei com a fisioterapia para valer, né, em 2002, quando a gente começou para valer mesmo. Então, foi um segundo divisor de águas na minha vida, vamos colocar assim. E eu sou um defensor ferrenho da sua profissão, você sabe disso. Porque eu acho Sim. que é essencial. Vocês tinham que ser muito bem valorizados. Porque o fisioterapeuta, na minha opinião, tá? Ele não é só fisioterapeuta, ele é psicólogo, ele é um amigo, ele é um irmão. Tem coisas que a gente fala para vocês que a gente não conta para ninguém, dentro daqueles bioguinhos escondidinhos lá. Então, assim, nem nossa família sabe, porque a gente às vezes tem vergonha de falar, Sim. ou não quer falar para não magoar, ou não quer falar para as pessoas que não vão entender. E vocês estão para o nosso para-raio ali, né? Então, assim, eu sou extremamente grato, sou apaixonado pela profissão de vocês e um defensor ferrenho, viu? Vai, Que conte bom, comigo Vini. para brigar. É, Eu amo, eu penso, eu amo a fisioterapia. foram muitas emoções lá, né? Choramos e rimos, foram muitos. Eu fiquei feliz, olha, as pessoas, né, que participaram, né? São nossas amigas, a Gesse, né, que fez o trabalho, né, com você ficando em pé, né, com a cinta abdominal, ela trabalhou muito tempo, Sim, né, a com Jéssica, você, a Gesse, Gessimara a Martinelli. Leidiane, o Betinho, esses dias vi o Betinho treinando judô com o filho dele, me emocionei no vídeo, porque assim, eu vim com aquela teoria, assim, sabe, né, levemente teimosa, pouca coisa, né, que Ah, sou. coisa pouca, coisa pouca. Aí vem com aquela teoria, e aí chega o Betinho, não, eu sei um rolamento do judô, e de repente Exato. enroscou a mão no short, e de repente, assim, aconteceu, né? Depois de, né, vários anos, né, você conseguiu uma habilidade, né, que você tinha potencial para fazer, que desenvolveu com a tua força, né, com a tua disposição ali para aguentar a paciência com a gente, né? Eu falo que paciência com os filhos faz parte do pacote, né? E, e foi dando certo. Então, são experiências, acho que quem viveu não esquece, né? E assim, você, né, ajudou tanta gente, né, na formação, a gente, né, eu estava lá como orientadora desse estágio, né? Então, acho que é muito recíproco, viu, Aldemir, né? Você contribuiu Sim. muito também. Eu queria, Eu tenho. assim, pode falar. Ah, pode falar. Não, eu só queria falar que, se for aproveitando esse gancho também, né? Além da parte da neuro, né? Todo aquele projeto também pulmonar que a gente tratou lá na clínica, né? Junto com a Curi, que você lembra, vira e mexe eu estava tendo problemas pulmonares e a Curi me
ajudou demais, demais, demais. Né? Então era tudo integrado ali. A gente saía da neuro, ia para pneu, saía da pneu, ia lá para aquele projeto com a psicologia, você lembra? Que era tudo integrado. Foi uma fase muito, de verdade, foi maravilhoso. Então sou muito grato por tudo que vivi lá com vocês. Foi, a gente viveu um pouquinho, né, do que, né, do potencial todo, né, que teria, né, para a gente persistir. As coisas mudaram muito, mas a gente viveu um pouquinho, né, de um centro de reabilitação, né, com as Sim, outras profissões trabalhando juntas, né, não tínhamos todos, mas os poucos, né, que nós tínhamos lá, a gente conseguiu, né, trabalhar em conjunto, foi uma época muito boa, né. verdade. Isso aí. Aldemir, não sei se alguém quiser, né, enviar uma pergunta também, né? Eu vi que teve bastante gente que passou por aqui também. Mas eu queria, assim, não sei, né, se você quer colocar mais algum assunto, mas eu queria que você pode, né, colocar o que você, né, quiser complementar, mas também que você deixasse uma mensagem para as pessoas que têm lesão medular, em especial aquelas que aconteceu agora recente, que estão nesse começo, né? Que conselho que você daria, que mensagem que você deixaria para essas pessoas que eu sei que estão ouvindo também a gente aqui. Bom, Ângela, o primeiro passo, né, o primeiro conselho que eu daria não desista de você mesmo. Né? Porque se você desistir de você, não tem, as outras pessoas também vão desistir. Então você tem que querer. A partir do momento que você querer, vai demonstrando o interesse de outras pessoas. Vai trazendo aquilo, como você diz, aquela rede, né, ao redor. Porque se você se entrega, porque você não se movimenta, porque você não consegue mais mexer as pernas, poxa, o que vai ser? Você quer esperar cair do céu? Não vai acontecer, infelizmente, por enquanto, né? O milagre de Deus existe, existe, mas você tem que fazer a sua parte, né? Você tá, até lá, você tem que ajudar Deus também, né? Então é isso, sabe? Eu sempre quando eu tenho que é possível falar com um novo paciente, calma, primeiro passo, calma seu coração. Entenda que a situação mudou, mas não acabou, só mudou. Uhum. Né? É difícil a gente deixar uma mensagem nesse sentido, Angela, porque cada um sabe a dor que sente, né? Eu senti as minhas dores, né? E quem está chegando agora também está sentindo a dor que só ele sente. Mas a primeira mensagem que tem que colocar na cabeça é não desistir, sabe? Essa fase vai passar, né? A fase de choque, né? Aquela fase que do nada aparece uma ferida, porque você fica muito tempo acamado. São tantas situações, tantas interações que você pode passar. Mas, poxa, você é mais, né? Você tem que ser mais. A gente o corpo humano é uma máquina tão perfeita que mesmo você tendo uma lesão medular, você consegue recuperar movimentos. Eu tenho movimento de braço, mas não consigo pegar uma colher com as minhas mãos. Mas eu consigo encaixar a colher na mão. A gente vai se adaptando, né? Para tudo ter um jeito. Só que para ter esse jeito, você tem que estar disposto a passar pelo processo. Né? Tem que estar disposto. E se precisar da gente, né? Precisar de... Quiser conversar, quiser saber mais informações, a gente está aí. Eu tenho certeza que se ligar para qualquer um dos meninos daquela época, ou que estão nativos aí, né, que a gente encontra na rua, vai te falar a mesma coisa. Você está cadeirante, você não é cadeirante. Né? Você não está paraplégico, você não é paraplégico, você está. Né? Poxa, você lembra quando o Marquinhos ficou de pé? Eu chorei naquela clínica.
Marquinhos C7, cara. A gente falando assim, né? Só quem é da área vai Andou no entender. shopping, né? Foi com o andador lá no shopping, andou, né? Com a Andressa, Exatamente. essa querida Andressa, né? O Pablo, né? Isso. Quando eu vi aquele cara andando naquela clínica lá, eu chorei lá na clínica. Chorei de alegria. Porque ele não desistiu, cara. Ele não desistiu. Hoje, o Marquinhos é um cara que me ensinou muita coisa, sabe? As informações que a gente vai trocando, né? Um com o outro, a gente conversava bastante. O Darlan, poxa, o Darlan ficava de pé naquela barra, aquele pesão. O Darlan quebrou o pé, você lembra que ele quebrou o pé? Que ele foi ficar em pé na barra em casa, quebrou o pé. Lá não desistiu, o cara não desistiu, sabe? Então, eu acho que o primeiro caminho é esse, é você se aceitar, né? Na condição que você está. Então, você se aceita na condição que você está, as coisas vão fluindo, vai acontecer. Você, vou fazer falar uma coisa, não sei se você acompanhou. Desde que eu acidentei, bom, eu sou muito devoto de Nossa Senhora, você sabe disso. E eu tinha um sonho de ir lá no santuário, lá em São Pedro, né? E nunca tive essa oportunidade, assim. E esse ano o pessoal se juntou lá no grupo do instituto que eu faço parte, e eu fui de cadeira, você acredita? Os caras foram se revezando no caminho, né, os meus irmãos de comunidade lá, e eu realizei um sonho. Quando eu cheguei lá, eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada, se eu agradecia, se eu, sei lá, sabe? Então, assim, se eu tivesse desistido, se eles tivessem desistido, Uhum, era um sonho que ia morrer pelo caminho, uhum. sabe? Então, não desista. Um dia as coisas vão acontecer, vai melhorar, vai passar. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas vai passar. E aí a Eu gente vou, vai... Pode falar, Ângela. eu vou levar essa mensagem, viu, para as pessoas, né, que eu estou acompanhando, que eu conheço, sei que tem famílias, né, aqui, porque é muito especial, muito importante, né, Aldemir? Você colocou, né, primeira coisa, ter calma, né? Um, mesmo atravessando naquele furacão, mas ter calma, né? Você falou, né, do aceitar, eu acho que isso é o conhecimento, né? Vamos buscar conhecimento do que está acontecendo, entender o que é, né, a lesão da medula espinhal, o que vai acontecer depois. Então, ter calma, aceitar isso, não desistir, né, de ser quem você é, né? A própria pessoa, né? Não pode desistir, né, da tua essência. E essa palavra eu uso bastante também, é atravessar, né? Um caminho que está tortuoso, né? Difícil naquele momento, né? Inicial, atravessar, né? Um trecho. A vida da gente é cheia de trechos difíceis, né? Para a gente atravessar mas o cenário, né? Conforme a gente vai caminhando, se a gente se imaginar aí numa trilha andando, o cenário muda, né? Pode ficar menos difícil, mais inclinado, menos inclinado, e é a vida acontecendo, né? Aconteceu a lesão medular, mas a vida, né, tá continuando, né? É isso, né? Porque eu me lembro quando você chegou lá na clínica, eu até confundi você com aluna, né? Você estava recém-formada, vindo de Dourados, deixou sua família tudo para trás, né? Você também passou por um processo difícil, né? De se adaptar na cidade, longe da família. Então isso faz parte, cara. Isso faz parte. Essas mudanças, né? De vida acontecem. E você tem que estar preparado para isso. Não que eu estivesse, não é isso que eu estou dizendo, sabe? Mas você tem que encarar, sabe? Que se eu tivesse desanimado quando o médico falou para mim, dentro daquele hospital, eu perguntei para ele, eu apertei ele para ele me falar. Ele chegou em mim e falou, olha, se você escapar, você não vai levantar da cama. Se eu tivesse acreditado nisso. Tantos que Não é verdade? ouviram isso, né, Aldemir? Sim, sim.
Se eu tivesse acreditado naquele cara, hoje eu não estaria aqui falando com você. Ou passado por todo esse processo que a gente está conversando aqui, né? De ter vivido o que eu vivi, de ter feito fisioterapia intensamente, né? Não tinha, nada tinha acontecido. Esse é só mais um que desistiu. Então, o primeiro passo é você ter calma. O susto é grande, mas não se atropela, não. Não tenta, vai se adaptando, vai com jeitinho, com calma, né? Vai ser doloroso, não vou aqui ficar passando pano, né? Como se diz, porque é difícil, né? Muitas vezes eu falo, às vezes eu estou numa pressão assim, eu falo, cara, o que eu estou fazendo, né? Aí eu, calma, respiro, sabe? Vamos embora, vamos de novo, vamos começar a fazer o trem acontecer. E é assim o tempo todo. É todo dia assim. Eu acordo Todo de dia. manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus por ter acordado. O que vai acontecer, tá lá, vamos em frente, vamos embora. É isso aí. Aldemir, olha, daria para a gente conversar muito mais, muito assunto. Adoraria. A gente vai encerrando. Eu queria te agradecer muito, viu, por essa conversa, pela sua disponibilidade, né, de contar a sua história, né, de compartilhar, né, sua vida, as coisas que aconteceram. Te agradecer muito. Agradecer a todos que passaram por aqui, tantos amigos, né, familiares, né, do Aldemir, os amigos, o pessoal da Físio, né, que viu ali que você ia estar aqui, né, que apareceu, os amigos estão sempre aqui me apoiando nesse início, né, estou aqui nas redes começando, né, me aventurar aqui, então, pessoas muito queridas sempre me apoiam também aqui. E agradecer muito. Eu que agradeço o convite, Ângela. Você sabe que eu estou à disposição toda vez que você precisar. Afinal de contas, você foi uma das que me fez acreditar. Tá? A minha esposa está ali me olhando, pensando que eu vou chorar. Não vou chorar. Porque quando você chegou em mim e falou, olha, vamos tentar, eu assustei. Mas você falou, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu vou... Tanto que a palavra que você leva para o coração da outra pessoa, aquilo é importante demais, sabe? Eu não acreditava que daria certo. E deu super certo. Assim como deu da Gessimara, lembra? Não, aquela cinta apertando, não consigo respirar, não, vamos subir mais 5 graus. É um processo que só quem viveu vai conseguir explicar, né? A Rafa também, eu fiz um projeto com a Rafaela também, foi muito legal. Com a Thaís também, fiz um projeto com a Thaís muito legal. Então são coisas que eu vou carregar por resto da minha vida. Eu amo contar essas histórias, sabia? Porque é a minha história, né? Foi uma história que foi construída aí a muitas mãos, mas é uma história que só é minha. Construída a muitas mãos, mas a história é a minha. Gratidão sempre. Isso, a gente deixa, né, um pouco da gente, né, onde a gente passa. Então, eu tenho certeza, né, que todos, né, que tiveram a oportunidade de atender você, de conviver, né, é, você deixou um pouco, né, de você também com eles, né, e como falei, né, você faz parte da minha vida, né, de quem eu me tornei como pessoa, como profissional, e feliz de contar sempre com a tua amizade, você sabe, né? Ele que pode passar tanto tempo, né? Quando a gente se falar, vai ser do mesmo jeito, né? Então, é muito bom. Então, obrigada, Aldemir. Um beijo grande, beijo para todos aí que estão com você, para tua família.
E muito obrigada. Eu vou tentar salvar aqui, depois, né? Quem passou, quiser rever algum trecho, aí pode vir chegando. Tchau, Tá então. bom. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Conte comigo, viu? Toda vez que precisar. Vamos sim.